Deus quer para nós nesta noite, amém? O número de pessoas tão pouco, mas não tem problema. Eu me alegro muito, apóstolo Denis, sabe por quê? O meu Jesus, ele andou uma distância longe, percorreu uma província longe para pregar para uma alma. Aleluia. E temos aqui mais de uma alma hoje. Já estou feliz, contente e tenho a certeza viva que essa palavra que está sendo gravada vai rodar nos 4 cantos da terra, amém? Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do apóstolo Denner, junto com o apóstolo André, também a pastora que está aqui presente. Deus abençoe o servo de Deus que está aqui também, o pastor. Deus abençoe grandiosamente. Quero glorificar a Deus pela vida também da cantora Alessandra, que está lá no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, também nos assistindo ao vivo. Deus abençoe grandiosamente, Alessandra, você, todo o povo aí, a todo o povo do Brasil que nos está nos assistindo. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Também quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de ter me tirado do mundo do pecado, me fazendo herdeiro das suas promessas santas. Ele fez uma promessa na minha vida, que se eu for firme e fiel a Ele, eu hei de herdar a coroa da vida eterna, amém, irmãos? Que diz assim: o rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta e o lança no fogo. E sucedeu, pois, no ano 4 de Jeojoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Versículo de número 23. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Versículo de número 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume que queimou Jeojoaquim. Versículo de número 32 para terminar. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele a boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeojoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram elas muitas palavras. Amém? Podem tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Vira o celular, Davi, Deus abençoe, vira ele. Amém, Deus abençoe. Irmãos, estamos diante de um texto ao qual o Senhor brada ao meu coração para o tema dessa palavra. E o tema que Deus coloca ao meu coração é: um profeta por uma nação inteira. Aquele que pode, e você acredita neste culto de missão, eu vou contar de 1 até 3 e você pode repetir comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Um profeta por uma nação. Nem todos responderam, mas eu vou repetir de novo. Um profeta por uma nação. Amém? Glória a Deus. O profeta Jeremias, um dos profetas muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada. O profeta Jeremias, por ele ser o segundo profeta na escala da Bíblia Sagrada, o profeta Jeremias, ele tem o seu chamado ainda com 8 anos de idade. Profeta Jeremias, que foi criado ali numa aldeia simples, numa comunidade chamada Anatote, que é considerado
as aldeias sacerdotal. Por isso ele já tem o seu chamado logo aos 8 anos de idade, porque Jeremias, filho de Ilquias, veio de uma geração sacerdotal, e ele já tinha, como ele é de uma geração sacerdotal, ele tinha então os seus sonhos de ser também sacerdote. Então o profeta Jeremias já tem o seu chamado ainda aos 8 anos de idade. O nome Jeremias, que no hebraico significa Imeahu, que traduzido quer dizer o Senhor fortalece, ou Deus fortalece. O ministério de Jeremias, que durou aproximadamente 38 anos, Jeremias, que ele sobreviveu, suportou e resistiu pelo menos 4 reinados, entre ele no seu primeiro reinado o rei Osias, no seu segundo reinado o rei Jeocás, no seu terceiro reinado o rei Jeojoaquim, e no seu quarto reinado, no seu último estágio de ministério, ele sobreviveu também com o reinado do rei Zedequias. Só que a vida do profeta Jeremias, ela é traçada de perseguição, de choros, de marcas e sofrimento na vida. O profeta Jeremias, que os seus sonhos é interrompido ainda quando ele estava na sua infância. Por que, apóstolo André, o sonho do profeta Jeremias foi interrompido? Que ele queria ser profeta, queria ser sacerdote, porque ele vinha da linhagem de teu pai Ilquias. Mas porém, quando Deus permite que o império babilônio invade Jerusalém e leva a primeira leva, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, então na segunda leva, Jeremias, que também foi contemporâneo de Ezequiel, ele é levado cativo também para Babilônia. Jeremias então é lançado dentro da prisão, agora com 17 anos, e lá dentro da prisão com 17 anos, ele vê todos os seus amigos, todos os seus sacerdotes ser morto a fio da espada, e ele começa então ali a interromper o teu sonho. Ele começa a ver que vida de profeta não é para ele. Por quê? Ele acompanha os seus profetas serem mortos. O sonho de Jeremias é interrompido ali, mas algo me chama a atenção. Por quê? Se o sonho de Jeremias é interrompido ali, por causa de um propósito de Deus, que ele é levado cativo. Pregador, eu ainda não entendi. Jeremias tinha sonho de ser sacerdote, mas o sonho de Jeremias, ele é interrompido por causa o império Babilônia invade Jerusalém. O império Babilônia que invade Jerusalém por uma permissão de Deus. Deixa eu liberar uma palavra profética. Jeremias tinha os seus sonhos, Jeremias tinha os seus projetos, mas por um projeto de Deus na vida dele, os projetos de Jeremias, ele foi interrompido. Pregador, eu ainda não entendi. Nós temos sonhos, temos projetos, temos desejos, mas porém os projetos de Deus, os sonhos de Deus, ele é maior na nossa vida. Difícil é quando os meus projetos, os meus sonhos interrompem, pregador, o projeto de Deus na minha vida. Quando Deus tem um projeto, um propósito na minha vida, pastora, e os meus sonhos, os meus projetos vai de encontro com os projetos de Deus na minha vida. Mas aqui foi o contrário. O projeto de Deus interrompeu os projetos do profeta Jeremias, e lá dentro da prisão, Deus separou ele para uma grande nação na terra. Jeremias então ele passa 5 anos dentro da prisão. Ele sai aos 22 anos. Agora Jeremias ele sai, ele está sozinho, desertado. E aonde ele está? Ele está junto ao rio Quebar. O rio Quebar que passava nos fundos de Babilônia, e lá ele estava olhando a correnteza do rio. Mas de repente o profeta Jeremias ele vai ter a sua primeira visão. Qual a visão que o profeta Jeremias vai ter? Ele vai ver uma vara de amendoeira. Para muitos a vara de amendoeira não significa nada, mas essa vara de amendoeira representou
todo o ministério de Jeremias, que durou aproximadamente 38 anos. Veja bem, a palavra vara de amendoeira, esta palavra ela tem o seu significado no original. A palavra vara significa shakad, a palavra amendoeira significa maquel, que traduzido vara, shakad, traduzido significa palavra. A palavra vara, ela representa a palavra de Deus, e amendoeira, que significa aleluia, a palavra é shakel, que quer dizer velo, ou aquele que cuida. Quem conhece de palavra, de Bíblia, tão pouco como eu, ou mais do que eu, vai saber que uma das primeiras varas que Deus separou e deu para conduzir o povo, a vara de Arão, foi uma amendoeira. Por quê? A vara de amendoeira era a única vara que ela traz notícias boas, ela traz novidade. Porque quando chega a primavera, e a primavera é reconhecido pela vara de amendoeira quando ela começa a florescer. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Se vara de amendoeira significa, traduzido, aleluia, shakad e maquel, então Deus está dizendo vara, amendoeira, velo, palavra. Aí Deus vai dizer para Jeremias: o que você vê? Ele vai dizer: Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus vai dizer: viste bem, Jeremias, porque eu sou Deus e eu velo da minha palavra. Aí Jeremias é escolhido como profeta da palavra. Por que ele foi o profeta da palavra? Todos os profetas, ele era reconhecido através do seu ministério e dos seus feitos. Por exemplo, quem não conhece o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, porque ele profetizou a vinda do Messias. Quem não conhece o profeta Elias, que é reconhecido como profeta do fogo, quando o profeta Elias orava, Deus mandava fogo. Quem não conhece o profeta Eliseu, conhecido como profeta dos milagres. Quem não conhece o profeta Ageu, Zacarias, Neemias e Esdra, que é considerado o profeta da restauração ou da construção. Quem não conhece o profeta Joel, que é o profeta do juízo, junto com ele também o profeta Daniel. Então quem não conhece o profeta Ezequiel, que foi o profeta das visões de todos os profetas, o profeta Ezequiel que teve mais visão. Então Jeremias é conhecido como profeta da palavra. Por quê? No livro de Ezequiel, que vão ser compostos por 52 capítulos, aproximadamente 1292 versículos, nós vamos encontrar 88 vezes as seguintes frases: e veio a palavra de Deus a Jeremias, e veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias. Então ele foi o profeta da palavra. E quando ele vê a vara de amendoeira, Deus vai dizer: viste bem, Jeremias, porque eu sou Deus e eu velo da minha palavra. A segunda visão que o profeta Jeremias vai ver, ele vai ver uma panela fervendo. Aí Deus vai ver: o que você vê, Jeremias? Ele vai dizer: Deus, eu vejo uma panela fervendo. E quando uma panela está fervendo, o que vai sair dela? Vai sair vapor. E Deus vai ver: o que você vê saindo dela? Ele vai dizer: Deus, eu vejo saindo vapor. E o vento estava mandando vapor para o lado do sul. Aleluia. E ele vai ver: e o vento está mandando vapor para o lado do sul. E Deus vai dizer para ele: viste bem, Jeremias, porque é para lá que eu vou te mandar, lá para Judá. Você vai ser profeta dessa nação. Você vai ser o profeta que vai levar a minha palavra do arrependimento para este povo. Sabe que Deus está dizendo, se o tema é, aleluia, um profeta por uma nação inteira, há uma responsabilidade maior dentro da nossa vida, de um chamado diante de Deus. Qual é, pregador?
pregar na igreja, não. Cantar nas igrejas, não. Tudo isso entra como um ato de adoração, mas sim de levar a palavra às almas perdidas. Pregar dentro da igreja é fácil, aleluia. Louvar dentro da igreja é fácil, com multidão é fácil. Dizer levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida, todo mundo levante a mão, recebe aplauso. Mas eu quero ver ir lá nas biqueiras, eu quero ver ir lá debaixo dos viadutos. Mas nessa noite Deus está levantando homens e mulheres de Deus, aonde vai arregaçar manga, aonde ninguém vai, aonde vai abraçar onde ninguém abraça, aonde vai estender a mão aonde ninguém estende. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Deixa eu dizer algo para você. Escute bem isso que eu vou te dizer, aleluia. Pregar de igreja em igreja, cantar de igreja em igreja, isso nunca foi fazer obra, isso nunca foi fazer missão. Deixa eu provar para você dentro da Bíblia. A minha Bíblia diz, Mateus capítulo número 7, versículo de número 21, que no último dia, quando Jesus vir buscar a igreja, muitos pregadores, cantores vão dizer: mas Jesus, eu preguei a tua palavra, eu dirigi culto, naquele dia que eu preguei, aleluia, 10 almas, 20 almas, 100 almas foi selada com o Espírito Santo. Jesus vai dizer: é verdade, porque você profetizou no meu nome, mas apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas Jesus, naquele último dia, eu preguei e várias almas aceitaram Jesus. Jesus vai dizer: é verdade, porque você pregou no meu nome, mas apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Que na verdade o mérito não é para quem prega, mas é para quem vai lá fora buscar as almas que estão lá fora. Porque se eu pregar aqui e não for trazer as almas perdidas aqui para dentro da igreja, só vai ter cristão e não vai ter almas para aceitar Jesus. No último dia, pregador que é bom de lábia, bom de papo, apóstolo Denner vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. É verdade, expulsou os demônios, foram embora. Jesus vai dizer: mas foi feito tudo isso em meu nome, mas apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aí eu perguntei: mestre, mas então o que é fazer a tua vontade? Aí Deus me levou em Mateus capítulo de número 21, que dá continuidade à palavra. Mas sim aquele que fazia as obras do meu Pai, aquele que fazia minhas obras. Qual é fazer a obra? Olha o que Jesus vai dizer: um dia eu estive fome e me deste de comer, um dia eu estive sede e me deste de beber, um dia eu estive nu, tu me deste de vestir, um dia eu estive preso, encarcerado, você fosse lá no presídio me visitar, um dia eu estive em cima de uma cama, não poderia assistir o culto, você foi lá levar a palavra para mim. Eu perguntei: mestre, mas quando foi que nós fizemos isso para ti? Jesus vai dizer: aonde fizeste a um dos meus pequeninos na terra. Enquanto os muitos pregadores estão atrás de fama, de sucesso, de mídia, Facebook, congressos grandes, as almas estão morrendo sem salvação lá fora. Aleluias, 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 aleluias. É uma obra que é pouco reconhecida aqui na terra, mas ela é reconhecida lá no céu. Aleluias. Então o profeta Jeremias, então, ele vai até ajudar. E antes dele ir, Deus vai dizer para ele: Jeremias, escreve tudo que eu estou te dizendo, escreve num rolo que o povo vai precisar. Então Jeremias, ele não tinha o acesso ainda, apóstolo Denner, com o rei Jeojoaquim. E o que ele vai fazer então? Ele tinha um intermediário, um mensageiro entre ele e o rei. Quem era? Era Baruque. Ele vai ditar, aleluia, Deus vai revelar para ele. Então Baruque vai estar escrevendo. Baruque então ele vai até a corte do rei, lá no palácio, e vai entregar para o rei Jeojoaquim, dizendo: olha, rei, aqui
aqui está as escritas da revelação que Deus revelou para o profeta. O rei vai pegar o rolo. Então o que acontece, irmão? Quando o rei ele vai pegar o rolo, em que ele vai ler, aleluia, olhe para cá, senão você vai tirar a minha atenção. Quando ele vai pegar o rolo e ele vai ler, o rei ele tinha um seu servidor, um eunuco, por nome de Micaías. Micaías também sabendo que era para eles recuar, não era para eles enfrentar, porque na terceira leva, o império babilônico do rei Nabucodonosor iriam levar todos o povo cativo. E quando Micaías vai dizer para o rei, vai dizer assim: Jeremias, ele está enfraquecendo o nosso povo, nós temos que lutar e enfrentar. Mas a ordem de Deus era o quê? Que não era tempo de lutar, não era tempo de enfrentar. Sabe o que Deus está dizendo? Tem momento que é para nós ir, aleluia, e nós não vamos. Tem momento que é para nós ficar e nós vamos. Deus estava dizendo: por causa do pecado do povo, eu vou entregar o povo na mão de Babilônia. E o povo queria enfrentar, e Deus estava dizendo: se fosse enfrentar, iriam ser todos mortos a fio da espada. Quando eu vejo que ali então o rei Jeoaquim, ele pega aquele rolo que era chamado de pergaminho, que ali estava a palavra de Deus, ele jogando a palavra de Deus fora. Sabe o que eu começo a aprender e a descobrir, apóstolo Dene? Muitas das vezes nos dias de hoje, muitos de nós estamos jogando a palavra de Deus fora. Aleluia. Em muitas igrejas que nós chegamos, já não tem mais palavra, já não tem mais autoridade do céu, já não se pode mais pregar a verdade, é só profecia, profecia, profecia. Não é que eu sou contra a profecia, não, eu gosto de profecia. Profecia é bom, quando o profeta vai até nós e diz: Deus vai te dar carro, Deus vai mudar o teu cativeiro, aleluia, Deus vai te abençoar a tua vida, Deus vai abrir porta de emprego. Mas entenda bem, a profecia ela é momentânea, passado aquilo ali, volta à prova de novo. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Livro de Hebreus, capítulo número 4, versículo número 12, a Bíblia diz que a palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra na entrada, penetra na saída. O seu efeito é colateral, atingindo medulas e membranas, entrando na mente. O seu efeito é devastador. Se a palavra não nos libertar, não tem mais nada que nos liberta. Se a palavra não nos limpar, não tem mais nada que nos limpa. Livro de Números, capítulo número 23, versículo de número 19, a Bíblia vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu fico com a palavra, eu fico com a palavra. Mateus de Número, capítulo 24, versículo 35, vai dizer: passe os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Eu fico com a palavra. Quem fica com a palavra? Livro de Lucas, capítulo número 4, Jesus está sendo tentado no deserto da Judeia. O diabo vai até lá, vai oferecer para ele. Olha o que Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo número 2, versículo de número 9, a Bíblia diz: o meu povo estão sendo destruído por falta de palavra. A profecia é até bom, mas ela é momentânea. A profecia é até bom, mas ela é passageira. Mas a palavra de Deus, ela limpa, ela liberta, ela consola, ela nos anima. Eu fico com a palavra. Quem fica com a palavra? Quem recebe a palavra? Muitos estão rejeitando a minha palavra, mas é a palavra que